dia a todos, muito bom domingo, especialmente feliz Dia das Mães para todas aquelas que se enquadram nessa categoria, né? Também para mim, para quem eu já liguei hoje mais cedo pedindo desculpas por não estar lá comemorando com ela, mas é por uma boa causa e com certeza tudo que eu faço também é graças a ela, né? Por ela que eu estou aqui também. Então, o tema de hoje é o autoconhecimento. Tem a ver também com autodescobrimento, com autoencontro. Todas essas formas do nosso espírito desvelar para si mesmo a sua natureza essencial. É um tema muito audacioso, porque, na verdade, o autoconhecimento ele é um processo no qual nós já estamos no processo de autoconhecimento, desde que nós adquirimos a razão lá na Idade das Cavernas, no surgimento da espécie humana na Terra e no processo de individualização do espírito, quando o espírito se dá conta de si mesmo. Esse já é o princípio, o ponto de partida do trabalho de autoconhecimento. Então, de certa forma, nós já estamos nele, mas, por outro lado, ele ainda é em nós muito incipiente, muito mal desenvolvido. E ele corresponde, o autoconhecimento, ao estágio mais alto, mais perfeito, mais profundo da perfeição espiritual. Ser espírito é ser uma criatura, um ser de inteligência e moralidade, de amor e de sabedoria. E, portanto, é só quando a gente realiza o nosso potencial espiritual pleno que nós podemos dizer que nós nos conhecemos, nós sabemos exatamente quem nós somos. Hoje, nós temos uma boa ideia do nosso passado, nós temos uma boa noção daquilo que nós fizemos, porque na nossa autoanálise nós conseguimos identificar limitações, dificuldades, vícios, talentos, propensões, desejos, e todas essas características ou todos esses fenômenos, eles vão nos dar uma boa noção de quem nós somos atualmente e principalmente de qual é o nosso passado. Aquilo que nós atualmente somos tem muito mais a ver com o nosso passado do que com o nosso futuro ou até mesmo com o nosso presente. Porque o presente, ele é sempre escolha. A escolha, ela pode refletir o passado, ela pode refletir o futuro, aquilo que nós queremos ser, aquele ideal que nós buscamos, ou as viciações, os recalques, os ressentimentos, os estereótipos que nós guardamos já de muitas gerações, de muitos séculos no nosso passado, nos refolhos espirituais da nossa memória, do nosso pretérito. O normal é que o espírito, quando ele aponta para o futuro, ele está vencendo as propensões da vida terrena, ele está sendo mais espiritual. E quando ele repete o passado, o normal é que ele haja mal, que ele haja erroneamente. Quando o sujeito repete comportamentos estereotipados e esses comportamentos são bons, a gente chama esse sujeito de bom espírito. É alguém que já fez algum progresso, já caminhou o suficiente para ter no seu passado automatizado o instinto do bem, a propensão ao bem, o costume, o hábito de agir bem. Mas isso é já relativamente raro. Se nós fizermos uma autoanálise, nós geralmente vamos descobrir que nas grandes questões morais, nos momentos sérios, nos momentos em que nós somos testados, que nós somos provocados, há uma tensão em nós, há um conflito em nós. Uma parte de nós quer o bem, quer cumprir o dever, quer se superar, quer ser melhor, e uma outra parte de nós quer repetir o vício, quer mergulhar no prazer, ou então fugir da responsabilidade por covardia, por medo, por preguiça, por uma série de razões que estão ligadas ao nosso passado.
Então o autoconhecimento ele passa por esse conflito, essa tensãozinha entre o homem velho, como colocou Paulo, e o homem novo. Só que aqui é que está o X da questão, o problema todo. O homem novo a gente não conhece. Nós conhecemos o homem velho em nós, que às vezes tem partes muito boas e tem partes ruins, e vive o conflito. O homem novo nós não conhecemos, nós só vamos conhecer depois de realizarmos o ideal espiritual do progresso, realizarmos a marcha da evolução toda, nos evangelizarmos, por assim dizer. Enquanto isso não acontecer, a gente não conhece aquele espírito bom, puro, superior, que há de brotar de dentro de nós. Ele é uma promessa, ele é um ideal. E isso já é muita coisa, porque sem a promessa, sem o ideal, sem a meta, você não caminha na direção certa. No entanto, não é o suficiente. E nós ficamos meio no escuro. Diante de uma crise, diante de uma decisão muito séria, nós fatalmente vamos ter dúvidas. Nós sabemos como agimos no passado, e de novo, algumas vezes acertamos, outras vezes erramos. E nós não temos certeza de como o nosso eu melhor, o nosso eu ideal agiria, porque nós não somos o eu ideal, nós não somos o eu perfeito, nós não somos o eu grandioso, superior, bom. E aí a gente coloca para nós mesmos a questão, quando a gente está em conflito: o que eu deveria fazer? O que é o certo? A gente vai orar, vai pedir por inspiração, porque nós não sabemos o que é o certo, nós não sabemos o que é o bem, ou pelo menos a gente sabe vagamente, mas a gente não tem certeza. Então nós precisamos meditar sobre o que é o bem. Quando a gente medita sobre o que é o bem, no fundo a gente está meditando sobre o que eu deveria fazer, o que eu deveria ser, que tipo de pessoa eu deveria ser e ainda não sou. Esse é o ponto das grandes decisões da nossa vida. De um lado é quem você é, de outro quem você quer ser. E há uma certa dúvida, há uma certa ambiguidade. Os espíritos superiores, que já fizeram amplo, vasto exercício de autoconhecimento, eles vão observar o nosso desgaste e vão dizer o seguinte: é assim mesmo, tenham calma, tenham paciência, o conflito existe, o trabalho é árduo, você precisa caminhar aos poucos, a intenção às vezes vale mais do que a ação, você teve boa vontade, teve fé, agiu no melhor das suas capacidades. Então os espíritos superiores vão ser muito tolerantes, muito amigos, muito generosos na forma de lidar com a nossa natureza atrasada, a nossa natureza conflitiva, porque nós vivemos essa divisão entre o passado e o futuro, enquanto que eles estão todos no futuro, do presente para o futuro. Eles realizaram, já inclusive no seu passado recente, ou às vezes no caso de Jesus, por exemplo, passado já longo, de longa data, eles já realizaram o bem, já realizaram o amor, a fé, a sabedoria, a inteligência. Esse patrimônio já está planificado, já está atualizado nos refolhos psíquicos deles. Então a questão é tão espinhosa que, por exemplo, Buda, para a gente dar um exemplo de um desses espíritos superiores, eles vão dizer o seguinte: é preciso focar na autoanálise. Ele vai oferecer um leque de métodos, ele que é um dos maiores conhecedores de si mesmo, vai oferecer um leque de métodos de autoconhecimento. Aliás, tudo aquilo que a gente chama de a religião budista, que é o reflexo mais humano, mais, digamos assim, social, do que é, na verdade, um método espiritual e um método filosófico, psicológico, muito mais do que uma religião. Ele é baseado na autoinvestigação. Calma, respira, paciência, conta os teus batimentos cardíacos, a tua respiração,
quando o ar entra, quando o ar sai. Você já parou para pensar nisso? Esses eventos, eles se dão automaticamente na sua vida? Você já reparou que sua vida depende de eventos que parecem automáticos, mas que tem como você alterar? Você pode alterar o fluxo da sua respiração. Então é a questão da atenção plena, do autoexame, do autoencontro. É olhar para si mesmo fixamente, com muita profunda atenção. E através desse método a gente vai investigando as causas do nosso sofrimento. Qual é que são essas causas? Ele vai dizer, são os nossos desejos. Ao desejarmos escapar do sofrimento, escapar da dor, nós criamos o quê? Medo, ansiedade, angústia. Aqueles transtornos que a gente tanto conhece, né? O transtorno de ansiedade, angústia, o coração opresso, apertado. Tudo isso vai ser reflexo do nosso pânico, do nosso medo de coisas que não aconteceram. É a pré-ocupação. É a nossa fraqueza e incapacidade de lidar com o que está para acontecer. É a não aceitação de que alguns dos nossos desejos podem ser frustrados. E quando a gente lida bem com isso, quando você lida bem com o fato de que o teu desejo pode ser frustrado, muitas vezes, e vai ser frustrado, porque você não vai ter tudo o que deseja, que bom, que nós seríamos máquinas de egoísmo infinito se nós obtivéssemos tudo que nós desejamos, né? Aí quando você se dá conta disso, você começa a se libertar já um pouco do desejo. A gente não vai aqui discutir os outros métodos, mas para abreviar muito a história, a ideia é, no autoexame, encontrar as causas dos sofrimentos, identificar as causas dos sofrimentos com os desejos insatisfeitos, as frustrações. Se nós pensarmos no orgulho, o que é o orgulho? É o desejo de que eu seja reconhecido, de que eu tenha as coisas que eu acho que eu mereço. Eu sei que eu mereço mais do que o outro, então eu desejo esse reconhecimento, eu desejo uma situação de saúde, uma situação financeira, uma carreira melhor do que a do outro. Eu vejo o outro com problema, mas eu não tenho empatia por ele, porque eu acho que ele deve ter cavado a própria cova, ele deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Agora eu merecia ficar numa situação boa. E aí, através desse desejo de ser melhor, esse desejo de viver num estado de privilégio que ninguém mais tem, você se torna orgulhoso e se torna um sofredor. Você cria conflitos desnecessários para si mesmo. Vamos passar por um outro grande mestre do autoconhecimento, Sócrates. Se a gente puder tirar só 3, a gente poderia dizer o seguinte: Buda, Sócrates, Jesus. Esses espíritos, eles sabem quem são. O resto tem uma vaga ideia. Às vezes tem uma ideia razoavelmente boa, às vezes tem uma ideia muito ruim e não tem a mínima ideia de quem é, e é aquela pessoa que se surpreende consigo mesmo. Como é que eu posso ter feito uma coisa dessa? Eu nunca esperava que eu pudesse fazer uma coisa dessas. Esse é o ser humano normal. Somos nós. O tempo todo nós nos pegamos surpresos com o nosso próprio comportamento. Basta apertar um pouco, basta a situação piorar muito, ou você receber um bilhete de loteria premiado, ou receber mais elogios do que você está acostumado, ou receber uma oferta e recusar uma proposta indecente, e aí você se descobre, entre aspas, porque na verdade você já era aquilo, você sempre foi aquilo, mas você não viu ou não quis ver que você tinha essa condição tão precária. E aí Sócrates, que é uma dessas almas que se conhece muito bem, ele vai observar as pessoas no estado de profunda ignorância, profunda arrogância e pretensão de saber coisas que não sabe, e vai começar a não doutrinar essas pessoas, não ensinar as pessoas, mas vai começar a fazer perguntas incômodas. É mesmo? Você é um especialista? Então comece me dizendo o seguinte, meu caro: em que consiste essa arte da medicina, da qual você é o grande especialista, o maior conhecedor?
Aí o sujeito começa a definir o que é a medicina. Aí só, então é assim, e serve para tanto homens quanto animais? Sim, a gente pode pensar numa medicina para os animais, uma medicina para os seres humanos. Então a medicina é a arte de tornar os homens melhores? Sim. E a gente torna os homens melhores de que maneira? Resolvendo os problemas do corpo ou resolvendo os problemas da alma? Os do corpo é bom, mas é mais os problemas da alma, Sócrates. Aí chega um momento da discussão que o médico está convencido de que o que torna o ser humano melhor é a moral, mas a medicina não melhora a moral das pessoas. Aí ele diz, Sócrates, eu vou te confessar o seguinte, eu não sei o que é medicina. Aí Sócrates vai conversar com o general. Você domina a arte da guerra? Você entende tudo sobre guerra e tal? Claro, eu domino a arte da guerra, a arte de vencer e tal. Então começa explicando para mim. Vamos dar um exemplo aqui. Quem que deve vencer? O melhor general de um lado ou o melhor general do outro? É o lado que tiver o melhor general. Mas o outro lado, às vezes, quando ele perde, significa que eles não entendiam de guerra, né? Quando ele perde, significa que eles estavam necessariamente errados ou que eles eram piores. E esse conhecimento que te permite ganhar a guerra, ele não é o mesmo conhecimento que a gente sempre diz que é bom. Conhecimento não é alguma coisa que promove um estado melhor de coisas. E para o grupo que perdeu, para quem foi prejudicado, isso foi o melhor estado de coisas, foi um bem. Então, a gente está aqui, eu estou criando alguns exemplos hipotéticos para mostrar que recursos Sócrates usava para mostrar para as pessoas que elas não tinham tanta certeza daquilo que elas dominavam, daquilo que era a especialidade delas. E aí, no final, não era para desistir da busca do conhecimento, mas ele dizia assim, não é melhor a gente dizer assim, não tenho tanta certeza. Ou então, eu sei que nada sei, né? Aquela frase famosa, só sei que nada sei. Isso quer dizer, eu percebo que eu tenho limitações. Eu percebo que o meu conhecimento, a minha capacidade, o meu talento, minha força moral vão até certo ponto. Mas não chega à perfeição, não é o infinito. É o drama da evolução. Nós estamos aqui trabalhando, investigando para melhorar. Então, o ponto-chave da doutrina de Sócrates e de Platão, por exemplo, que eram grandes mestres do autoconhecimento, que, inclusive, Sócrates teria levantado a máxima ali do pórtico, do portão, que é gravada no portão do templo de Delfos, né? O Gnoti se auton, né? Conhece a ti mesmo, essa máxima tão famosa, esse moto tão famoso, ele na verdade vem supostamente desse pórtico do templo de Delfos. Olha que interessante, o templo de Delfos era o templo onde os profetas mais importantes do mundo antigo davam comunicações, revelando o futuro das pessoas, dando conselhos para as pessoas pagavam fortunas para receberem um conselho espiritual, e ali a médium entrava em transe e tal, supostamente recebia a mensagem e dava um conselho ou predizia o futuro da pessoa. Mas no portão do templo, onde as pessoas iam pedir conselho, tinha o principal conselho, o conselho mais importante de todos: conhece-te a ti mesmo. Quem conhece a si mesmo sabe respostas para todos os seus problemas. Não precisa perguntar a um outro, a um terceiro. Então, se o sujeito ele conseguisse meditar sobre essa frase, ele não precisava entrar no templo para fazer a pergunta. Ele já tinha a resposta da espiritualidade gravada no templo, a resposta mais importante. E aí, na apologia de Sócrates, né, quando Platão, também Xenofonte, escreve um livro sobre isso, né, nesse livro é tratada a ideia do autoconhecimento como a capacidade de perceber a limitação humana. Isso gera uma humildade. É interessante a gente observar como as virtudes estão todas conectadas. Se nós não temos o saber, precisamos ir progredindo e crescendo em saber e crescendo em moralidade, então nós temos que ter humildade da nossa condição atual, que é uma condição ainda frágil, precária, uma condição de ausência de sabedoria e não uma condição de sabedoria. E Sócrates, que era bastante sábio, para os padrões humanos pelo menos, ele próprio não se considerava sábio, insistia que seres humanos não devem se considerar sábios.
Por isso que é interessante observar que quando a gente trata de um tema desses, como autoconhecimento, ou como evolução, ou como a perfeição moral, nós estamos falando de um assunto que nós não conhecemos. E alguém poderia virar assim: mas Humberto, você não tem vergonha na cara? Você está vindo aqui dizer que você está falando sobre um assunto que você não conhece? É exatamente isso. Nós estamos aqui falando sobre um assunto que nós não conhecemos, ou que nós só conhecemos através de uma névoa, porque nós nos autoconhecemos precariamente, muito mais precariamente do que esses mestres da sabedoria espiritual. Jesus, que tinha uma atitude bastante parecida com a de Buda e a de Sócrates, ele muitas vezes vai ficar em silêncio. Observem que interessante as passagens do Evangelho em que Jesus fica em silêncio. Geralmente são as passagens que as pessoas estão angustiadas. E as pessoas querem uma pergunta, e Jesus demora a dar a resposta. Ele atrasa a resposta bastante. Será que é falta de caridade com a pessoa que está angustiada querendo a resposta? Esse atraso ele é estratégico. Ele força a pessoa a ficar em silêncio, refletindo, esperando, prevendo o que será que Jesus vai responder. São os momentos muito interessantes, né, em que há esse atraso na resposta. E se a gente lê em Boa Nova, é interessante que essa característica ela aparece mais ainda. Em vários contos ali do Boa Nova, várias passagens que são passagens expandidas do Evangelho, mais explicados, com mais detalhes de cenas que não aparecem nos Evangelhos. Em vários momentos os apóstolos mesmo, ou então outras pessoas estão ali angustiadas, assim, querendo saber o que será que Jesus está pensando. E demora, a resposta não chega. Aí quando chega, ela chega instrutiva, clarificadora, consoladora, mas é interessante que o sujeito já fez algum exercício também. Jesus vai o tempo todo colocar isso. É a tua fé que te cura, que te liberta. Vá e não peques mais. Ele, em momento nenhum, ele vai deixar a entender que, olha, sem mim não tem jeito, já era. Mesmo naquelas passagens que a gente diz assim, mas ele não disse assim, eu sou a verdade e o caminho? Sim, mas é porque ele ofereceu esta doutrina, que é a doutrina da responsabilidade individual. Qual é que é a verdade, o caminho e a luz? É a doutrina do livre-arbítrio. Vá, teste, faça o melhor que você puder, assuma a responsabilidade pelo que você está fazendo. É uma doutrina evolutiva, vejam bem, é uma doutrina do progresso humano, do progresso espiritual. Não é uma doutrina muleta, não é uma doutrina de apoio, não é uma doutrina que vai fazer o serviço por nós. É uma doutrina que coloca a responsabilidade sobre os nossos ombros. Nós vamos fazer, nós vamos edificar na argila maleável do nosso espírito a nossa própria evolução, as virtudes que nos hão de salvar, nos hão de tornar bem-aventurados. Então é uma ideia, toda ela muito compatível se a gente pensar com a ideia espírita, da qual muitos fogem exatamente porque ela é uma ideia não comercial, ela é uma ideia que não é uma ideia de suporte, de um tipo de assistencialismo moral, um assistencialismo espiritual. Não. Ela é uma doutrina que transfere para o indivíduo as ferramentas e diz, se você fizer, colhe. E se agir mal, também colhe. Tem essas duas opções. E se não fizer nada, também não colhe nada. O que você mais para frente pode descobrir que é muito ruim também. Então a ideia da emancipação é uma proposta de maioridade do espírito, que nós atualmente nós queremos mais ou menos, né? A gente quer mais ou menos a maioridade espiritual. Nós queremos mais ou menos a emancipação espiritual. Enquanto a gente estiver bem, a gente quer continuar tomando as decisões. Quando está mal, a gente reza assim,
eu estou precisando aqui de um reforço, né? Cancela o meu livre-arbítrio e escolhe para mim, Jesus. Cancela o meu livre-arbítrio e escolhe o melhor, porque eu não sei. Eu estou em crise, estou na dúvida, eu não sei o que é melhor, eu não sei qual é o caminho. É claro que existe uma rede de pessoas aqui e no além, no outro plano da existência, que sempre vão responder consoladoramente, favoravelmente ao nosso desespero. Entretanto, é sempre importante a gente observar que a gente tem que olhar para dentro. Você tem que parar e olhar para o espelho da alma, não é o espelho da carne. Porque Plotino, que foi um outro mestre, um grande filósofo espiritualista, um mestre do autoconhecimento, em determinado momento, um discípulo de Plotino diz o seguinte, que Plotino jamais olhou o seu próprio rosto, ele jamais se viu no espelho, nem num espelho d'água, ele fazia um certo esforço para isso não acontecer. Quando passava por um espelho, ele virava o rosto, quando chegava no espelho d'água, ele agitava a água para beber, sem olhar o próprio rosto. Aí os discípulos curiosos teriam perguntado assim, mas por que isso? Aí ele falou assim, eu não quero conhecer uma aparência que passa. Ele tinha, supostamente, um interesse em conhecer apenas aquilo que ele é de verdade, aquilo que era a sua essência, seu espírito. Ele não queria conhecer uma coisa que está destinada a desaparecer e que, na opinião dele, não fazia diferença nenhuma para ele. O professor Hermógenes, que já é do século XX, já faleceu agora, desencarnou agora no século XXI, ele também tinha uma doutrina muito parecida, sujeito simpaticíssimo, muito, realmente, aquela pessoa espiritualizada, não no discurso, mas com a vida toda espiritualizada. Vale muito a pena observar os livros, as palestras dele, se achar alguma no YouTube. Ele dizia o seguinte, a gente nunca deve chegar num lugar e dizer assim, eu tenho tantos anos, eu tenho 1,70 m e tantos quilos, sou da cor tal. Não, a gente deve falar certo. Este corpo nasceu em 1900 e tanto. Este corpo tem tal tamanho, tal peso, tais características, é homem ou é mulher. Este corpo, né? Esta carteira de identidade nacional, ela diz que o meu nome é, o nome desse corpo é. Todas essas características são características desta ferramenta que nós usamos, desse objeto que nós usamos. E nós não podemos confundir a ferramenta com aquilo que nós somos. Você não é isso, você está usando isso. Aliás, é uma ferramenta que é extremamente específica, porque esta ferramenta, ela foi moldada pela evolução biológica, pela seleção, com vistas à sobrevivência da espécie. Então, o que a ferramenta quer? Ela quer comer, ela quer se reproduzir, e aí nós temos a pulsão sexual, o instinto da sexualidade, ela quer economizar energia, economizar esforço, então ela estimula a preguiça, estimula ao desforço, a fuga do trabalho, ela quer se preservar de desgastes, então ela vai dizer, não, nem sol demais, nem frio demais, nem calor demais e nem chuva demais, não quero isso, vai colocar uma série de condições, que são condições pouco relevantes para a nossa natureza espiritual, mas a ferramenta ela trabalha com essas condições, então ela vai nos impor, vai modular o nosso desejo, não é que o desejo é do corpo, da carne, como a gente dizia antes, mas se você tem uma roçadeira, você roça o pasto, a grama muito bem, mas se você tentar pintar uma parede com ela, o resultado vai ser péssimo. E se você tiver um spray, você pinta muito bem, mas você não martela um prego, não serra uma tábua, e assim por diante. Quem fez o trabalho é a pessoa,
Mas a ferramenta ela é fundamental para dizer como você vai agir. Porque se a tua ferramenta é um corpo de carne, você desejará certas coisas que tem a ver com aquela função, com a forma como a ferramenta funciona. Se você não tem corpo de carne, tem um corpo espiritual, seus desejos começam a mudar. Você começa aos poucos a sentir menos fome, né? A pulsão sexual vai se transformando em outras formas de afetividade que não tem a ver com o corpo. A preguiça vai deixando de fazer sentido, porque agora você não tem mais que recuperar as células, então você vai sofrer transformações. Então, da mesma forma que a gente precisa estudar o corpo, a gente precisa estudar as características que têm a ver também com o espírito. Quando a gente diz lá na codificação, o espírito, o perispírito tem tais características, plasticidade que permite o perispírito se desdobrar. Às vezes uma parte do perispírito vai a distâncias e sente, ou então se projeta de diversas maneiras. Espera aí, estão falando de uma coisa que só acontece quando a gente está lá? A gente não é perispírito aqui agora? Então nós temos que ter essas mesmas características em nós. Tanto quanto a gente tem características corpóreas. E como é que a gente vai avaliar as características corpóreas? Você vai observar quais são os limites do seu ânimo físico, sua capacidade de trabalho, de exercício, quando é que você fica cansado, o que seu corpo se adapta, se ele adapta melhor ao frio ou ao calor. A gente vai observar que em determinados dias a gente come mais do que deveria, então o corpo está informando, você não tem necessidade daquela quantidade de comida, ou que está muito pouca. O perispírito também. Nós sentimos o ambiente, aí nós vamos às vezes, por falta de autoanálise, nós vamos dizer assim, não estou com vontade, quero ir para casa. A gente acha que é um desejo, mas é uma percepção de que aquele ambiente não é agradável, isso te gera um desgosto de ficar ali, você quer ir para casa. Você só identifica a conclusão, mas com o exercício de autoanálise, você vai observando, você tem sensibilidade espiritual, tanto quanto a gente tem sensibilidade física, e diz, está muito quente, está muito frio, está ventando muito, está chovendo muito. A sensibilidade espiritual, se você apurar, se você começa a dar atenção para ela, você começa a discernir esse sonho. Ele foi meio esquisito, ele foi cercado de tais e tais sensações, então eu acho que hoje à noite eu não estava num bom ambiente. Ou foi ótimo, foi um sonho bonito, animador, esperançoso, eu tive sensações positivas, sensações de acolhimento, parecia que eu estava assim meio alegre, mas ao mesmo tempo muito leve. Eu posso concluir que essas sensações indicam que eu estava num bom ambiente hoje à noite. E aí você vai estendendo a tua autoanálise do corpo, das sensações espirituais, das inter-relações. Quantas vezes a gente não se pega gravado, a minha voz, a minha imagem, a minha foto, você estava num ângulo que você não queria ter sido surpreendido e fotografado naquele ângulo, aí você diz assim, nossa, mas eu sou assim, eu faço essa cara, quando as pessoas estão falando, eu fico assim, né? Eu faço uma cara tão ruim, e aí você vai se estudando a partir de um outro olhar, e uma boa forma também de você estudar-se, é através do olhar que o outro te dá, o feedback que o outro te dá, o retorno que o outro te dá. Às vezes uma criança pega você pega no flagra fazendo aquilo que você disse que não pode fazer. Aí fala assim, mas pai, a gente não pode falar mentira. Você acabou de dizer uma coisa aqui, essa outra pessoa veio e você disse o oposto. Aí você diz, e agora? Qual é a resposta possível para essa situação? É porque para essa segunda pessoa eu não podia dizer, porque a pessoa ia ficar ofendida, e ia ser uma situação muito desagradável, tal. Aí,
A menina de 7 anos, de 6 anos, vira e fala: mas então você não devia ter dito nada, que aí não teria mentido, né? Não pode falar com a pessoa, então não fala nada. É você se olhando através de outra mente. Outra mente está testemunhando, visualizando, ouvindo o que você fala, te avaliando. Isso é um recurso evolutivo poderoso se a gente começar a usar. E a gente não usa por orgulho, por arrogância, por vaidade, porque você olha para os outros e fala: quem é você para me julgar? Né? Eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe pelo que eu estou passando. Então você não tem o direito de me dizer o que é certo, o que é errado. E aí no momento que você diz coisas desse tipo, você anula e afasta a tua própria capacidade de autocrítica, de autoanálise, de coisas que uma pessoa pode ter percebido e que te ajudariam a identificar o problema, te ajudariam a identificar um vício que você pode não ter percebido, ou que não seja um vício, seja um comportamento estereotipado, um trejeito, uma maniazinha pequena, e que depois que você identifica, você fala assim: nossa, eu nunca tinha percebido que eu faço isso. Santo Agostinho dizia o seguinte: é muito importante a gente observar o que os nossos inimigos pensam de nós. O inimigo, ele muitas vezes nos ajuda mais do que o amigo, porque o amigo, quando vai falar com a gente, ele filtra com muito cuidado o que ele pode e o que ele não pode dizer para não ofender. E o inimigo, ele te dá o dossiê completo de todos os podres, toda forma. Pode ser que você não seja exatamente assim, que o inimigo também ele tem o olhar malicioso, o olhar pesado demais, mas pelo menos você fica sabendo como é que o outro está te vendo, o que o outro está achando do que você fala, do que você faz. Então é muito importante parar para ouvir com atenção, com muito cuidado, o que as pessoas que não gostam da gente falam da gente. Não desconsiderar só porque a pessoa é antipática a nós, ou se considera um inimigo, ou alguma coisa assim, ou porque a pessoa nos persegue, ou odeia, ou qualquer coisa assim. As pessoas são importantes conselheiros para a nossa autoanálise. Então, de inúmeras formas diferentes, a gente vai trabalhando nos múltiplos campos de crescimento do espírito. Quando a gente faz autoanálise e observa outras pessoas ao redor, a gente vai vendo o seguinte: eu tenho talento para isso, isso e isso. Mas essa pessoa aqui, ela tem outros 4 talentos que não tem nada a ver com os meus. E essa outra pessoa, ela tem outros talentos também que não tem nada a ver nem com os meus, nem com os dele. O outro lá tem outros talentos. Aí você vai vendo o seguinte: a humanidade é riquíssima. Tem gente que tem talento para música inato, criança pequena. Eu fiz aula de piano, a minha professora, depois de 1 ano, disse o seguinte: você tem que parar de tentar, você não vai conseguir, você é incapaz de aprender isso. Então, há pessoas que têm talentos que a gente não tem nem a semente quase. Ou então vai lá que tem uma molécula de talento para música, mas aquilo ali, você vai marretar naquilo durante 1000 anos para começar a ficar igual um cidadão mediano. Tudo bem, pode acontecer. Você não tem nada daquilo, aparentemente, agora. Mas você tem outros, que às vezes a pessoa não tem. Então a gente vai explorando os nossos talentos, automaticamente, isso não é conselho, a gente não precisa ouvir isso, né? Todo ser humano vai preferir fazer o que faz bem e não o que faz mal. Raros são aqueles que ficam cabeceando a parede, fazendo uma coisa que não sabe fazer e insistindo a vida toda naquilo, né? É mais raro, infelizmente acontece, mas é mais raro. O ser humano ele tem esperteza suficiente para perceber que é melhor investir onde está dando resultado. É melhor apostar no time que ganha e não no time que sempre perde. Mas é interessante observar que é tão grande a diversidade do espírito humano, são tantas coisas a aprender, são tantas virtudes a exercitar, a adquirir, que nós vamos acabar, no final das contas, percebendo que não tem como nenhum ser humano,
por mais esforço que ele faça, adquirir mais do que 0,1 ou 0,01% da capacidade humana total. Aí você vê um paranormal, um médium, vê um Chico Xavier da vida e tal, você diz, pô, o sujeito ele é meio superdotado, porque ele sem educação formal, ele saca as coisas muito rápido, tem muita cultura, ao mesmo tempo ele tem um leque de virtudes morais, ao mesmo tempo ele tem um leque de dons espirituais. Que negócio é esse, gente? Que fenômeno é isso? Isso ainda é ser humano? Ainda é ser humano. É velho, né? É um espírito ancião, mas ainda é um ser humano. Esses seres humanos aparecem para apontar a meta. É isso aqui, esse aqui é o nível que a coisa chega. E você vai lá, golpeia a tecla do pianinho e vai tentando desenvolver algum talento lá, né? Ou investe por enquanto mais nos que você faz melhor, na cozinha, numa atividade mais física, na conta, na administração, talento interpessoal, recursos humanos. Então todos nós vamos explorar isso que já está acumulado, de novo, do passado, mas sempre com vistas ao futuro. A gente precisa se esforçar para adquirir novas condições. A gente precisa correr o risco de investir em novos campos também, novas virtudes, novas qualidades, porque senão aquela pessoa péssima, que às vezes alguém até diz assim, poxa fulano, você não pode fazer isso, você está passando do limite, tal. Aí o fulano vira e fala assim, mas eu sou assim, né? Se quiser, esse é o meu jeito, né? Tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ou seja, é a negação do progresso, é a negação do crescimento, é a negação da evolução. O sujeito não quer testar, não quer desenvolver uma virtude nova, porque ele ainda não está acostumado. E é ruim e é chato testar coisas novas. Vamos dar uma olhadinha no slide, então. Perdão. Sumiu de vez, né? Muito bem. Pergunta 361. Qual é a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Não há qualidades impostas pela sociedade, pela cultura, pelo corpo. A gente vai transferir a responsabilidade, porque, de novo, nós não queremos o homem novo, nós não queremos pagar a conta do progresso, e a conta é muito esforço, claro, é por isso que a gente não quer pagar a conta, e aí a gente põe a culpa no corpo. O corpo me fez, não são os hormônios, não, é porque eu sou homem, os homens fazem essas coisas. Não, é porque eu sou mulher. Não, é porque eu sou assim. Não, é porque eu sou assado. Não, é porque nessa fase da vida, na minha idade, a gente também não tem que ter mais filtro e tal. Já passei da idade que tem que falar com gentileza, né? Então a gente coloca a culpa no corpo. Ou a gente coloca a culpa na cultura. Não, porque brasileiro é assim, a gente faz assim mesmo, tal. A gente não preocupa muito com isso não. O desculpismo. E quando o outro faz uma coisa boa, a gente também põe o mérito no corpo dele. Mas deve ter nascido assim com uma genética. Os pais são muito inteligentes. Então o cérebro deve ser Ou então também é japonês. Então a cultura toda favorece. E aí é muito mais fácil. Ou seja, você quer tirar o mérito da pessoa. Claro que a cultura faz diferença, claro que o corpo faz diferença, claro que a história de vida da pessoa faz diferença, mas a pessoa está ali porque ela é um espírito que tem afinidade com aquela estrutura. O sujeito nasce na família dos Bá, em que todo mundo é músico, porque ele é músico. Ele não nasce naquela família à toa, ele nasce numa família de músicos, uma família que desde os 4 anos, 5 anos, todo mundo vai aprender a tocar instrumento, todo mundo vai aprender em altíssimo nível, porque ele é um espírito que está preocupado com aquilo, que adquiriu aquilo, que tem talento para aquilo. Então a questão é muito cirúrgica, né? Seguir-se-á daí
É uma delícia quando Kardec, ele dá a resposta, ele desdobra outra pergunta, que não era uma pergunta que estava previamente colocada já. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um mau espírito? Aqui, olha que interessante, os espíritos não gostaram da forma como Kardec perguntou. A forma como Kardec perguntou foi levemente maniqueísta. Dá a entender que tem bons espíritos e maus espíritos. E aí os espíritos dão uma moderada. Sim, é mais ou menos isso. Mas dize antes que é de um homem vicioso a encarnação de um espírito imperfeito. Um espírito ainda na infância que precisa progredir, etc. e tal. Aqui temos uma frase interessante do livro Sadhana, do Sai Baba, que a gente reconhece que existe uma série de controvérsias sobre o comportamento dele aqui no final da vida e tal, tá? Então a gente não precisa proteger a pessoa de nada, mas o livro é interessante e o ensinamento que a gente recortou, eu acho que ele exemplifica muito bem o que a gente quer dizer. É uma coisa extremamente hindu isso, né? A ação e o fruto não são duas coisas distintas, duas entidades distintas. O fruto é a ação mesma no estágio final, no clímax, é a conclusão. Então, a semente e o fruto não são duas coisas. Eu planto aqui e amanhã alguém vai me pagar. Não. A semente e o que você colheu, a semente e o fruto são a mesma coisa. O que você fez é o que você é. Você fez porque você é assim. Você escolheu fazer porque você é assim. As consequências que você vai colher não são consequências porque, Deus puniu, ou Deus recompensou, como se fosse um juiz mesmo, né? A gente usa as metáforas de uma forma muito infantil, muito ingênua. Na verdade, o que aconteceu é que Deus criou um método, um sistema, que é a lei moral universal, que fará com que você vai colher os resultados do seu plantio, da sua ação. E aí, quando você colhe, você, às vezes, quer uma transferênciazinha de responsabilidade. Eu plantei, tudo bem que eu não plantei muito bem, mas eu também não precisava colher isso, né? Eu não plantei coisa tão ruim assim para colher isso. Na verdade, a colheita, ela não é uma outra coisa que alguém te deu. Ela é o resultado direto de infelicidade ou de felicidade plantado. De talento ou falta de talento. De limitação e bloqueio ou facilidade de bloqueio. Mas, de novo, aqui a gente está num processo evolutivo, né? O progresso, ele é inevitável. Mas como ele depende do livre-arbítrio do trabalho, nós vamos ter uma cota de progresso muito variável entre as pessoas e entre as gerações, na humanidade como um todo, e essa cota de progresso de cada um e da humanidade pode parecer muito lenta no seu processo de aumento. Por exemplo, um exemplo clássico bem interessante. A capacidade de você ter empatia não é maior com uma pessoa que mora com você? Ou uma pessoa que é simpática a você? Aí você vê aquela pessoa sofrendo, seu parente, seu ente querido, né, seu amigo, você vê essa pessoa sofrendo, o que você faz? Você vai tentar ajudar. Aquilo te sensibiliza profundamente. Quando você passa por um estranho, e o estranho está falando assim, nossa, minha vida acabou, estou falido, tal. Aí você fala assim, nossa, que pena, né? Que ruim. Às vezes você até sente pena mesmo. E segue a sua vida. Você vai preocupar com todo mundo na rua, todo mundo que passa pelo calçadão, que todos têm problemas? É mais difícil. Mas mesmo assim tem umas pessoas que são realmente assim mais trabalhadas, né? Elas param para ajudar o desconhecido, elas param para ajudar alguém que ela só conhece de longe. Aí tem um terceiro nível, que é o sujeito que ajuda, por exemplo, pessoas que não existem. Vocês já pensaram nisso? Um sujeito que ajuda, uma pessoa que ajuda pessoas inexistentes, existe.
Por exemplo, quando você tem uma preocupação ecológica. É um refinamento mesmo da sensibilidade que o sujeito pensa assim, mas e que planeta a gente vai deixar para daqui a um século? A gente poderia perguntar assim, mas daqui a um século não há pessoas, não existem pessoas daqui a um século. Essas pessoas vão existir ainda, nem nasceram. Você está preocupado com gente que não nasceu, ou que pode nascer e pode não nascer? Então, quer dizer, é um refinamento ainda maior, uma expansão muito larga da sensibilidade. Você se preocupar com pessoas invisíveis. Tem gente que preocupa. A pessoa já morreu, eu não sei onde está, eu não sei se vai me ouvir ou não, mas eu paro e faço uma oração para a pessoa. Eu posso não sentir, não perceber nenhum retorno, eu não lido com a pessoa, eu não vejo o sofrimento da pessoa, eu pressuponho que a pessoa pode estar sofrendo, ou que ela pode estar amargurada, ou que ela pode estar vendo os parentes fazendo uma coisa absurda, e ela pode estar sofrendo de lá. Aí eu pressuponho que a pessoa pode estar sofrendo e paro para fazer uma oração para ela. É você se preocupar com pessoas não presentes, invisíveis, da qual você não tem nenhuma informação, tem nenhuma noção se a pessoa está precisando de ajuda ou não, se aquilo chega na pessoa ou não. Você acredita que sim, acredita que é importante fazer esse gesto. Então olha como é que o espírito vai crescendo, vai evoluindo, sempre numa expansão das suas qualidades. Essa caridade que você consegue ter com o filho, com o irmão, com a mãe, você aos poucos vai tendo com os amigos queridos. Depois você vai tendo com os amigos que são meio chatos. Depois você vai tendo com os conhecidos. Eu ouvi falar que esse camarada está passando o inferno. O sujeito está... tudo de ruim está acontecendo na vida dele, é uma coisa atrás da outra. Aí você se sensibiliza. William James, que é um filósofo, psicólogo, né, um dos criadores da psicologia, e era também um sujeito extraordinário que algumas pessoas consideravam um santo do ponto de vista do comportamento. Num determinado momento, a determinada altura, descobriram que alunos da universidade que ficavam doentes, aparecia uma sacolinha de remédio na porta da casa da pessoa, ou aparecia na caixa de correio um envelope com dinheiro, coisas desse gênero. Aconteciam dezenas de casos. De repente alguém viu o professor lá e tal, ele tinha ouvido uma discussão de um aluno, que o aluno falou que estava com problemas, ele foi lá no endereço do aluno, pegou da ficha do departamento, foi lá na casa do aluno, deixou uma ajuda anonimamente, em segredo, mas no momento que ele foi deixar, foi visto, e alguém falou assim, então esse que vem dando dinheiro para os alunos, deixa remédio para os problemas dos alunos na porta da casa, então, é o William James, né? Era um dos maiores cientistas, dos maiores pensadores do começo do século XX e do final do século XIX, e era um sujeito que também devia muito da sua produção à sua pesquisa com a médium Eleanor Piper. Ele aprendeu muito sobre a mente, sobre o funcionamento da mente com essa médium. Então é interessante a gente observar como que, por um lado, a gente diz que nós temos múltiplos talentos e a evolução vai se dar como uma árvore de milhões de ramos, em que você tem que aprender milhões de coisas, desenvolver milhões de capacidades, milhões de grandezas, virtudes e dons espirituais, mas, ao mesmo tempo, se a gente começa a parar para reparar, as pessoas que colecionam vícios e problemas, e que geralmente também são pessoas mais ignorantes, elas estão mais ou menos no mesmo patamar, é uma coisa mais ou menos uniforme, embora os progressos dos talentos individuais possam discrepar bastante. Enquanto que as pessoas que crescem muito,
elas têm múltiplas facilidades, elas têm múltiplas virtudes, então também não existe assim uma separação como se os ramos se perdessem do tronco. O progresso, ele permite a gente discernir em que degrau mais ou menos aquele ser humano está, em que degrau da evolução aquele espírito está. Muito bem. A proposta espírita, então, para resumir, é uma proposta de autoconhecimento, primeiro, que ela é relativamente ecumênica, ou digamos melhor ainda, melhor do que ecumênica, eclética. Ela colhe, ela aproveita, ela tira vantagem de muitas outras propostas, de muitos outros padrões de espiritualidade, muitas outras filosofias. Ela realmente é uma síntese, um apanhado daquilo que a humanidade havia evoluído do século XIX até aqui. Não é uma doutrina estanque, não é uma coisa separada, uma seita independente da marcha da civilização. E há uma forte recomendação dentro do Espiritismo para a gente conhecer os outros progressos todos da civilização. O Espiritismo, ele não diz para a gente que a gente tem que conhecer o Espiritismo. Não. O Espiritismo diz para a gente que ele é um propulsor para nós nos desenvolvermos em todos os aspectos possíveis, para nós apostarmos no nosso crescimento de todas as formas possíveis, não desistirmos, não esmorecermos diante de nada, de nenhum desafio. Ao mesmo tempo, ele é uma proposta naturalmente de alto mergulho, de alto encontro. Não é só crescer para fora em qualidades, em talentos, em virtudes. É também se auto-encontrar. E aí eu vou voltar de novo a Santo Agostinho, porque é um sujeito extraordinário, porque em vida, como pensador e teólogo, ele ofereceu uma das contribuições mais marcantes para a história do cristianismo, que é, no fundo, o grande repositório espiritual da Terra. E depois, como espírito, ele volta também para dar lições preciosíssimas em torno do autoconhecimento. O melhor indicador de autoconhecimento que a gente tem na codificação espírita é de Santo Agostinho, quando ele diz: fazei o que eu fazia em minha vida na Terra, ao final de cada dia, passe em revista tudo o que aconteceu e faça um julgamento, seja juiz de si mesmo. Uma outra passagem diz o seguinte, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que ser juízes brandos dos outros, mas duros de nós mesmos. E Santo Agostinho, ele tinha uma técnica profunda de autoencontro, de automergulho, que era a oração. Através da oração, a gente não só sobe para o mais alto, para o Altíssimo, a gente também mergulha muito profundamente dentro de nós, e para todos os lugares que a gente olha na oração, a gente começa a enxergar Deus. A gente começa a enxergar a Deus. Você, através da espiritualização, você vai olhar para o mundo e vai dizer: tudo no mundo é meritório, tudo no mundo é belo, tudo no mundo foi criado por alguém sábio, bom, justo. Por isso nós não devemos nos queixar, não devemos amaldiçoar, não devemos ter nojo, raiva ou irritação com nada, porque tudo tem o seu justo lugar, tudo está ali onde deveria estar. Primeiro lugar. Isso é olhar para fora. E ao olhar para dentro também a gente deve olhar com auto perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas deficiências e vícios, e a gente deve olhar com otimismo de quem está tendo um encontro com o divino também. Há a luz infinita do sol das almas dentro de mim. Ela está em mim também. A potencialidade para ser um espírito em comunhão com Deus está aqui em cada um de nós, esperando. Isso não é só uma promessa bonita para o futuro, isso é uma consolação imediata para a gente lembrar que nós somos merecedores de tudo que há de bom, nós somos herdeiros de tudo que há no universo, nós somos os filhos queridos de Deus.
Então a gente nunca deve olhar para si mesmo e focar naquilo que ainda não foi feito só, ou ter um olhar pessimista daquilo que falta em mim, daquilo que eu não consigo. A gente deve paralelamente, tem que ter esse realismo, tem que ter a visão crítica, claro, mas a gente tem que paralelamente ter o olhar alegre, o olhar esperançoso, o olhar fervoroso de quem olha para si mesmo e diz: falta um bocado ainda, né? Falta muito, mas tem coisa boa dentro de mim. Tem uma coisa santa, pura e divina dentro de mim. Há uma alma boa, elevada, grande dentro de mim. É isso que eu quero. Ela pode ainda não estar aqui, manifesta, ainda é a semente, não tem fruto, não tem galho, não tem folhagem bela, não dá sombra, mas eu quero apostar nessa ideia, eu quero investir nessa ideia. Então, o autoconhecimento, na proposta espírita, não é só um trabalho de olhar para si, mas é um trabalho de escolher a si mesmo, escolher o patrimônio espiritual que eu quero ter, o tipo de pessoa que eu quero ter, onde eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos. Fatalmente nós vamos chegar lá, mas quanto mais a gente aceitar que essa é a condição, mais firme, quanto mais firme for o trabalho, mais rápido vai ser. Então eu agradeço de novo muito o convite, vamos nos entregar a Deus e vamos nos entregar ao trabalho, ao esforço de reconstrução, de construção de um ser humano melhor, porque nós podemos, nós estamos aqui para isso. Nós fomos feitos para isso. Muito obrigado.